Você chega no Vasco no momento político complicadíssimo, que tinha acabado de vir de uma eleição extremamente conturbada, aliás, mais uma. O Vasco passa por problemas políticos desde o início dos anos 2000. Nesse século não teve tranquilidade ainda para trabalho dentro do Vasco, é importante que se diga isso. Você chega com a estrutura totalmente deficitária dentro do clube, a estrutura do futebol, a estrutura física do clube, passando por um momento de reforma importantíssimo. Não tem dinheiro para investimento em profissionais e do futebol. A crise institucional dentro do clube, seja para o cara que ganhou, para o cara que perdeu, enfim, as partes não se entendem, isso atrapalha muito a gestão do clube. E ainda encontra dentro disso Série B, que a receita do clube despenca vertiginosamente, mais uma, e outros tantos problemas que acaba tendo que encarar. E no meio disso é muita gente querendo vender fórmula milagrosa, que eu sinto informar o torcedor que não existe. Quem vende fórmula milagrosa está mentindo para o torcedor, mexendo com a paixão do torcedor. E é mentira, o Vasco não vai mudar do dia para a noite, você não conseguiu, ninguém conseguiu nos últimos 20 anos. Então, assim, como foi encarar esse momento do Vasco, cara? Porque, assim, depois que você saiu, até teve entrevista, papo que você fala de como você encontrou o clube, como você acabou deixando. Mas como foi gerir tudo isso além do campo, dos resultados que acabaram não vindo, gerir todo esse lado extra-campo que dificulta muito o trabalho de profissionais? Acho que a pergunta é muito boa, Roberto. Primeiro, a parte de todo esse cenário que você traçou, a primeira coisa que eu queria ter a oportunidade de falar, assim, aproveitar a oportunidade de estar com vocês para falar, é que, assim, enfim, o dia que eu tiver neto, ou se Deus quiser bisnetos, eu contarei a todos eles que eu tive o prazer e a honra de trabalhar no Vasco da Gama. Para mim foi uma honra, enfim, uma coisa gigantesca que eu levo, enfim, no coração, como uma das maiores alegrias e honras da minha vida, a parte de todo esse cenário. Quando você disse que quando eu cheguei tinha um cenário político muito complicado, quando eu cheguei, quando o Mazuco chegou, quando o Pelaipe chegou, agora quando o Brasil chegou, enfim, quando o Newton Drummond chegou, enfim, é uma realidade que pessoas como o Jorge Salgado, e eu digo especificamente dele, como presidente do clube, tenta mudar, né? E toda vez que você tenta mudar um comportamento, uma política, um cenário, uma verdade que lá existe, você encontra muitas barreiras que não te deixam você caminhar limpo, né? Caminhar sozinho. Você tem que gastar energia, tempo, paciência, quebrando essas barreiras que, no mundo ideal, seriam todas desnecessárias. Elas são barreiras ao próprio clube. Então, isso é uma coisa muito difícil. Agora, da minha forma de trabalhar, e talvez isso, enfim, na verdade, quando matematicamente se confirmou que não ia sair, eu chamei o presidente, que não ia subir, eu chamei o presidente, disse que eu ia sair, mas talvez tenha me custado um pouco o ambiente interno com as pessoas políticas de dentro do Vasco, porque eu não faço questão absolutamente nenhuma de participar desse tipo de, enfim, de mundo. Não é o meu mundo, entendeu? Não é o nosso mundo. Todos nós aqui trabalhamos, né? Vocês trabalham com o empregador de vocês, eu trabalho para o meu. Vocês defendem com unhas e dentes o empregador de vocês. Não faz nem aquela média de receber o conselheiro, ouvir... assim, educação com todo mundo é uma coisa bem básica, né? Que, assim, enfim, isso é uma coisa que em todos nós acho que vem de berço, mas a questão de fazer vista grossa a eventual prejuízo do clube em nome de ser um conselheiro, ou ser um vice-presidente, ou ser alguma coisa, eu não engulo. Então, para mim, eu trabalhei... Famosa carteirada, né? O cara chega lá dando uma carteirada e... Embora eu soubesse de todo o barulho externo, e eu digo do Vasco, porque a tua pergunta foi do Vasco, mas assim, eu também, no São Paulo, o Hernão, o Edu sabem, de vez que eu fui ao conselho lá, deliberativo, enfim, responder aos 100 e poucos conselheiros que estavam na reunião sobre perguntas, etc., que no final das contas vira um papo de botequim, né? Vira um papo mesmo de torcida, e que eu não tenho demérito, as coisas só precisam ser colocadas no lugar
e do tamanho que elas são. Então, embora existisse toda essa barulheira do lado de fora, e às vezes até do lado de dentro, né, o lado de dentro que é um pouquinho do lado de fora, eu pude trabalhar com as minhas convicções, com a minha equipe, eu, enfim, falando com os atletas, até conversei com o Cano esses dias, porque, enfim, ele se despediu do Vasco, eu falei com ele recentemente. Todo mundo que estava dentro do projeto, ali dentro do Vasco, até você que estava fora e acompanhou, sabe o tanto que a gente fez, o tanto que a gente blindou aquela estrutura e acabou não sendo o suficiente, né? Também por causa de erros que eu cometi, que a gente cometeu, isso a gente não tem nem o que falar, mas de fato toda essa estrutura, toda essa barulheira do lado de fora e todo esse desejo, no final das contas, de protagonismo e poder, porque é assim que eu vejo, né? O amor ao clube em determinado momento, na grande maioria dessas pessoas, não falo de todos, por exemplo, não falo de jeito nenhum do Jorge Salgado, porque ele é tudo menos isso, mas todo esse amor, toda essa paixão dessas pessoas, em determinado momento, ela vira desejo de protagonismo e desejo de poder. E aí, enfim, as pessoas se perdem, as pessoas se travestem, as pessoas usam determinadas coisas como profissionalização, isso, aquilo, para chegar no mesmo lugar. Então, isso é uma coisa que, de fato, como eu respondi lá na primeira pergunta, é uma coisa que eu vejo como prejudicial. E quem me acompanha há mais tempo, como o Hernan, como o Edu, eu só tenho um discurso. E o meu discurso é esse, é no que eu acredito e vou morrer com isso. É tanta perfeição,